escreveu, o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja, aos cristãos, aos irmãos romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: e o Deus da esperança encha vocês, preencha vocês, faça-os completo de toda alegria. No grego, o significado também é que faça-os completamente satisfeitos com todo prazer e paz, eirene, prosperidade, segurança, saúde, bem-estar, na medida, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança, no dunamis, no poder e na habilidade da parte do Espírito Santo, para transformar qualquer realidade. Eu quero que você agora feche a Bíblia. Eu gostaria que você olhasse aqui para o altar. E teremos coisas novas por parte do Espírito. Durante essa semana, nós tivemos duas ministrações, na segunda e na terça, e na quinta-feira, onde nós estivemos falando sobre a carta para Deus. E chegou o dia de nós entregarmos a carta para Deus. E o tema da ministração a qual o Espírito trouxe ao meu coração é: ricos de esperança, que é a palavra, a tradução também para o grego do grego para o português é ricos de ótimas expectativas. Nós temos aprendido, e eu tenho compartilhado com vocês, o que tem governado, na minha concepção, que governa, não só as respostas, são as perguntas, e as perguntas nos levam às respostas, e é importante que você reflita comigo nessas perguntas. Você tem tido expectativa, esperança? Leia expectativa e esperança como sinônimos. Você é um tipo de pessoa que coloca expectativa em pessoas, situações e coisas? Quais têm sido até o dia de hoje os resultados dessas expectativas? Você ainda tem expectativa? Você ainda tem esperança? É importante nós fazermos essa avaliação, porque é o ponto de partida. Para nós chegarmos no lugar que nós queremos, nós precisamos saber qual é o ponto de partida, aonde nós estamos. Se a palavra do Espírito para nós é sermos ricos de esperança, e uma estrada chamada esperança, em que lugar você está nela? Ou você já desistiu dela? Já está buscando outro caminho? Eu quero que você entenda uma coisa sobre qual contexto o apóstolo Paulo escreveu sobre esperança. A crença das pessoas na época de Paulo sobre esperança. Eles acreditavam, conforme a mitologia grega, que nela havia uma deusa, uma classe denominada
daimons, que em português é demônios. E o termo era elfs. Quem gosta de assistir elfs? Essa palavra grega significa elfs, esperança, que estava associada à cultura grega romana naquela época de sofrimento. Pois para aquela geração a qual Paulo vivia, qualquer tipo de esperança e expectativa estava ligada ao resultado de frustração e sofrimento. Era a deusa Elfis. E quando se falava nessa deusa da esperança, se falava em sofrimento e frustração, porque era uma geração que não acreditava mais em expectativa. Era tão sofrida que quando se falava qualquer palavra referenciada à expectativa, a esperança era associada, tanto que a própria divindade deles, com Deus minúsculo, era associada à esperança, ao sofrimento e à frustração. Segundo a mitologia grega, vocês já ouviram falar caixa de Pandora? Nos fala, segundo a mitologia grega, a primeira mulher que havia no mundo, ela descobriu uma caixa e ela abriu, e saiu vários demônios, e antes que a elfe saísse, ela fechou. Ou seja, a esperança ficou guardada, e com ela o sofrimento. Então por que eu estou dizendo sobre a mitologia? Porque nós precisamos saber por que Paulo fala sobre esperança à igreja de Roma. Veja hoje, não seria a mesma ideia que as pessoas têm sobre esperança e expectativa? Não associam a frustração? Há quase 2000 anos, os romanos associavam esperança a uma divindade que, por sua vez, que era associada a sofrimento e frustração. E 2000 anos depois, quando você vai sentar com alguém, o que mais nós vemos nas redes sociais é frases sobre falta de esperança e associando a esperança às expectativas em frustração. Até entre a igreja, infelizmente, vemos praticantes associando esperança a fracasso e a frustração. A palavra esperança, eu quero destacar aqui, no grego elfis, significa, dependendo do contexto, expectativa para o bem e expectativa para o mal. Olha que palavra complexa é esperança. Porque quando eu falo de esperança para alguns, uns pensam, olha, vai acontecer muita coisa bacana. E temos tipos de pessoas dentro do templo, quando eu falo de esperança, pastor, o Senhor é um sonhador, o Senhor não sabe qual é a minha realidade. Eu já deixei de acreditar nisso. Eu só acredito naquilo que meus olhos veem. Por isso, que a esperança é uma palavra dúbia, que gera diferentes sentimentos. Para uns gera expectativa de coisas boas, para outros gera expectativa para coisas ruins. Há quase 2000 anos se debatia esse assunto, e 2000 anos mudaram-se as gerações e continua discutindo sobre esperança. Uns dizem, eu acredito, eu tenho esperança, sou um cara positivo. Não, eu não acredito em expectativa e esperança. Eu já me machuquei muito, me frustrei muito. Qual tem sido o significado até hoje para você da palavra esperança? De que forma você classificaria?
De que forma você definiria, você, José, Maria, homem, mulher que está hoje, como bem ou como mal? Qual é o significado da palavra esperança? E é bom nós sabermos bem claro, porque é bom nós definirmos isso. O Espírito Santo está falando sobre isso, sabe por quê? Porque Deus é Deus da esperança. Diga para o teu irmão, fala, Deus é Deus da esperança. Diga para outro, Deus é Deus da esperança. Uau! Aí você entende porque o Espírito Santo quer nos dar a visão correta sobre esperança? Porque se nós não tivermos a visão certa, esperança é a mesma coisa que expectativa. Não confunda com fé, nós vamos abordar daqui a pouco isso. Quem tem a percepção como expectativa para o mal, a esperança, não tem uma visão correta sobre Deus. Porque Deus é Deus da esperança. E se nós formos para a palavra, Elfs, a esperança, ela depende de quem, do seu agente, de quem está olhando para a esperança. A esperança, ela pode ser classificada assim como ótimas expectativas. E quando nós vemos Paulo escrevendo à igreja de Romanos, quando aquela geração dizia que a esperança era sinônimo de sofrimento, Paulo diz que Deus é Deus de esperança, Deus que traz ótimas expectativas. Então, se eu sirvo a Deus, eu tenho em mim, não vou ter, eu tenho ótimas expectativas. A expectativa e a esperança, para que sejam ótimas expectativas, deve ser colocado a partir da palavra de Deus, que é o fundamento para produzir ótimos resultados. Então, se nós queremos ter expectativas ótimas, se nós queremos, como é o Evangelho, boas notícias, a nossa esperança, ela deve ser colocada naquilo que Deus diz. O que é esperança? A esperança nada mais é do termo prático, de você olhar aonde você quer chegar e ver o caminho com o qual você deve andar. Esperança não é algo ligado à emoção humana, está ligado à ação. E para você viver em esperança, você precisa viver em fé. Porque se você não acredita na palavra de Deus, você não vai crer em ótimas expectativas que virá delas promessas. Uma coisa fica mais claro para elucidar: o céu é uma esperança. Nós, pela fé, estamos caminhando nessa vida, de acordo com a palavra de Deus, acreditando que no final da vida, nós viveremos com o Senhor para sempre. Isso é uma forma prática de esperança. A sua cura, como nós vemos aqui pela palavra de Deus, 95% da cura, o termo grego é terapeuto. É um processo, Deus dá uma instrução e a pessoa passa por um processo de restabelecer a sua integridade, a sua saúde,
Isso precisa ser movido pela esperança, porque se você não olhar, não acreditar que recebeu com fé e entender que no final daquele processo você está plenamente curado, você desiste e começa a confessar coisas que não deveria confessar, contrário à palavra. A esperança que gera coisas boas, elas devem ser construídas a partir da palavra. Homens e mulheres de fé sempre ofertaram e entregaram para Deus tudo aquilo que tinha de valor e que poderia tirar as suas expectativas do lugar certo. Você sabe por que muitas pessoas se frustram? Porque elas tiram do alicerce forte que é a palavra de Deus e começam a colocar em pessoas. Começa a colocar no dinheiro, começa a colocar na sua capacidade. A esperança, ela só vai ter um resultado poderoso se nós colocarmos no Deus da esperança. Assim como tem um Deus da esperança que gera ótimos resultados, temos um Deus com letra minúscula da esperança que deseja gerar o fracasso. Aí só tem um lugar para que isso venha a crescer, de forma que gere, que traga coisas boas. É a partir da fé na palavra de Deus. Você sabe por que temos uma geração, infelizmente, como na geração de Paulo? Algumas vezes a maioria das pessoas são frustradas, porque não coloca suas expectativas nos lugares certos. Acha que o dinheiro vai lhe proporcionar, acha que pessoas vai lhe proporcionar. Aí Jesus diz assim: o que vos querer que os homens vos façam, fazei-vos a ele. A gente faz um bem para a pessoa porque Jesus pediu, e a gente cobra da pessoa a quem nós ajudamos o resultado da nossa ajuda. E sendo que em nenhum momento Deus disse que era para cobrar de quem nos ajudou, mas era para ter a fé, a esperança naquele que pediu para fazer a coisa certa. Estou decepcionado com pessoas. Se continuar colocando em homens que são espíritos também, com letra minúscula, se colocar em coisas, em objetos, em dinheiro, vai continuar o ciclo de frustração. Por isso que Paulo diz: o Deus da esperança, o Deus das ótimas expectativas. Não tem como nós vivermos um relacionamento com Deus ter um resultado ruim. Diga: não existe resultado ruim para aqueles que servem a Deus, que coloca expectativa em Deus. Diga para o teu irmão: não existe resultado ruim, não existe expectativas ruins para aqueles que põem sua esperança em Deus. Por isso que Ele é o Deus da esperança. Não dê a outros o que pertence a Deus. Não deposita nos outros aquilo que é de Deus. Porque sabe o que acontece? Frustração. Homens e mulheres de fé sempre ofertaram, entregaram para Deus tudo aquilo que tinha valor e que poderia tirar a sua expectativa do lugar certo. Vamos associar a esperança? Abraão sempre ofertou muito e por fim deu a maior oferta, a Isaque, para Deus. Sabe por quê? Pois sabia
pela fé que a esperança da promessa viria de Deus. E tudo aquilo que ele oferecia apenas era um instrumento e não a fonte do cumprimento da promessa. Sabe o que significa isso? Eu já vou explicar, eu quero ler aqui. Portanto, pela fé, a fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele a qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como já fossem, o qual tem esperança, creu contra a esperança. Abraão creu em esperança contra a esperança. Sabe por quê? Porque existe esperança em coisas, geram frustração. E a esperança em Deus gera realização. Abraão olhou, tanto que ele tornou-se pai de multidão, de nações, conforme a lei, que fora dito, assim será a sua descendência. Você sabe por que Abraão, com esperança, lutou contra a esperança? Porque ele olhou para o corpo dele, ele olhou, colocou a expectativa no corpo dele, e ele poderia dizer: estou ferrado, porque não há expectativa de ser pai. Mas quando ele olha para aquilo que Deus diz, a fé que habita nele, para a palavra, ele diz: não, eu não estou ferrado, porque não é por mim que Deus vai fazer um milagre, mas é pela palavra dele. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 2:8, diz assim: pela graça sois salvo, mediante a fé, e não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu vou te dar uma atenção, você que gosta de orar assim, fala: Senhor, o Senhor me conhece e sabe o quanto eu tenho te servido. O Senhor conhece as minhas obras e eu preciso que o Senhor faça. Não caia nesse erro. Porque tudo é pela fé, não é pelo quanto somos bons, o quanto Ele é bom. Porque ninguém é justo o bastante para alcançar a graça de alguém que seja perfeito. Tudo é pela fé, ou eu acredito na palavra ou eu não acredito. Abraão foi um dos homens mais ricos da sua geração. Você sabe por quê? Ele nunca colocou dinheiro, a sua esperança no dinheiro. Ele sempre deu, porque ele não permitiria no seu coração tirar a expectativa de quem de fato deve ser o Deus da esperança. Foi-lhe dado um filho. Humanamente, qual seria a esperança da descendência? Da onde que viria a multidão? Ele poderia tirar de Deus e colocar onde? Em Isaac. Essa aqui é a minha esperança. Deus falou: não. Você está mudando de foco, Abraão. Me dá Isaac agora. Quando Abraão tirou a esperança de Isaac e colocou em Deus, o que Deus falou? Abraão, não estenda a sua mão contra esse menino, porque Deus viu aonde estava a tua esperança. Você sabe uma das razões por que nós damos dízimos? Você sabe uma das razões por que nós ofertamos? Por que somos levados a trazer oferta? E uma oferta que nos custe? Para de fato nós demonstrarmos aonde está a nossa esperança. Porque quem não abre mão para ofertar a Deus, nós falamos isso na quinta-feira aqui, quem acha que dar muito dinheiro é muito caro Deus, é porque ele serve ao dinheiro. Abraão, ele sempre ofertou. E quando ele estava mudando a sua perspectiva de esperança, tirando das promessas de Deus, colocando Isaac, Deus pediu Isaac. Outro exemplo, a viúva de Sarapta.
A esperança dela estava onde? No pouco de farinha e de azeite. O profeta Elias chegou lá e disse assim: olha, Deus, o Espírito Santo havia falado para ele ir lá para Serepta, se não me falha a memória, na região de Sidom, no país Sidom, e chegando lá falou: olha, me dá um copo d'água, e também eu quero que você prepare uma farinha, que prepare um pão para mim. A mulher disse: olha, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, eu vou fazer uns pães, eu e o meu filho comeremos e morreremos. Aí ele falou: não. Aí ela falou assim: mas pela tua palavra, eu vou preparar para você. Aí o profeta diz assim: nunca faltará, não faltará na sua mesa farinha e azeite, jamais faltará. Você sabe por quê? Porque aquela mulher colocou toda a esperança dela em Deus. Deu para Deus a única esperança que ela tinha na terra, que jamais levaria ela a lugar nenhum. Aí tem pessoas que ficam segurando, o Espírito Santo está dizendo: meu filho, seja ousado, em sua carta entrega uma oferta que lhe custe. Não, meu Deus, eu tenho medo. Então tua esperança está aí, porque a esperança, a fé, o amor lança fora todo medo. E todos os homens e mulheres da fé que foram bem-sucedidos, aquilo que dava para o mundo uma relativa sensação de esperança, eles entregavam para Deus. Porque eles viam o dinheiro, eles viam o alimento como instrumento a qual eles poderiam glorificar Deus, não como a fonte da esperança deles. Pergunta para a viúva de Serepta, quando você chegar no céu, se não valeu a pena ela tirar a esperança dela na farinha e no azeite e ter colocado na palavra do homem de Deus, como eu estou falando para você hoje. Pergunta para Maria do vaso de alabastro, quando ela quebrou um perfume de mais de 300 denários, ela abriu mão daquilo que ela tinha mais de valor, era o que ela tinha. Ela depositou o seu vaso, a sua esperança financeira aonde? Quebrou e lançou na onde? Em Jesus, que é o Deus da esperança, das ótimas expectativas. Isso é fé. A fé nos faz andar em esperança, acreditar que isso é uma realidade. Isso é para a fé. Isso é para quem vive o Deus da esperança. Porque quem vive com Deus da esperança sempre viverá em grandes expectativas. Avalie bem se essa oferta que você colocou está sendo medida pelo teu grau de esperança em Deus ou na sua conta bancária. Mede, você pode. E eu te digo toda a segurança, Satanás jamais vai te dar um valor financeiro grande no seu coração. Demons jamais vai colocar uma oferta grande no seu coração para você ofertar. Sabe por quê? Porque ele quer que você continue com as suas expectativas e esperança no dinheiro que você tem. E você sabe que não é suficiente para aquilo que você sonha em Deus, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Por isso que Abraão deu Isaac. Chega, não vou colocar nesse menino a esperança não, esse menino morre, aí eu estou com uma mão na frente e outra atrás. Entrego para Deus, porque nós lemos lá em Romanos, que ele acreditava que mesmo que Isaac morresse, Deus o traria de volta, sabe por quê?
Porque Deus havia feito promessa a Isaac. Você sabe o que significa isso? Mesmo que você dá todo o seu dinheiro, você pega um dinheiro emprestado, algo que te dá valor, você deposita aqui, fala, eu estou quebrado, mas eu te digo, a mesma fé, que Deus ressuscitará a sua vida financeira. Isso é o poder da fé. É nisso que eu estou me movendo. Sabia que tinha milhares de viúvas na geração de Elias? E milhares de viúvas morreram de fome? E Deus enviou só para uma. E ela salvou. Ela e o filho iam morrer. A Bíblia diz que foi tão poderoso o que Deus fez, que ela manteve toda a família dela, ó, com o bom e com o melhor de comer. Isso é fé. Quantos estão comigo? Diga amém. Aí logo em seguida, em Romanos 15, 13, a Bíblia fala assim, que a alegria e a paz fluirá na medida da nossa fé. Uau. Romano, não precisa ficar preocupado, Romanos 12, 3 também diz, que Deus nos deu a medida a cada um da nossa fé. A medida certa da fé, diz em Romanos 12, 3. A fé, a Bíblia diz que a substância, a fé, ela vai determinar a medida da tua alegria. Alegria no grego aqui é prazer, satisfação. A tua fé vai ser a régua. Qual vai ser seu nível de satisfação? E a intensidade do shalom na sua vida. Estas coisas aqui que estão escritas. Aí você entende, me permite a expressão, você entende por que Abraão, os heróis da fé agiram como malucão? Quando você entende isso, você não se apega a isso, e você começa a viver isso como uma realidade. Temos uma irmã que foi curada do coração aqui. Pergunta se tem explicação para isso. Mas tem, Deus, é a fé. E mesmo quando os outros falaram que não era possível, ela lutou com esperança contra a esperança. Porque os médicos queriam achar a doença nela. Porque eles tinham que justificar tudo aquilo que aconteceu com ela. Porque ela creu em esperança contra a esperança. Porque ela olhou a esperança como cura e não como enfermidade. Isso só é permitido quem acredita na palavra. A régua de quanto seremos satisfeitos e quanto nós teremos de paz será pela fé na palavra. Aí a Bíblia diz assim, que ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, é substância, porque pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, a fé, ela nos dá, ela é como um molde de massinha de criança, ela é uma substância que ela pode criar aquilo que nós acreditamos, ela pode trazer existência. Quer ver? Aqui muitos chamariam, vamos usar, como que você chamaria isso daqui? Está na minha mão, um papel. A tua fé enxerga como papel. Mas a fé, Deus diz que esse papel, ele perfeitamente, ele pode se tornar um avião. O que você chamaria de papel, eu chamo de avião.
A fé me dá essa habilidade. Uns olhariam para essa mesma folha de papel, como eu estou falando, poderia chamar de lixo. Isso não tem nada a ver. Isso não funciona. Não funciona mesmo, você acabou de jogar a tua esperança no lixo. Porque você não acreditou que a fé na palavra de Deus te daria toda a habilidade para você transformar qualquer realidade. Uma vez cheio de alegria e paz pela fé na palavra de Deus, tornamos, a Bíblia diz, ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo, e não nós. Ou seja, ótima expectativa é nascido da fé na palavra de Deus. Além de nos trazer alegria, paz, trará também o poder, o dunamis, o poder e a habilidade da parte de Deus para transformar realidades, ou seja, as ótimas esperanças, expectativas se tornará realidade. É isso, quando você acredita em Deus, quando você coloca a sua esperança em Deus, e o poder de Deus, você pela fé, você vai entender que você é rico de esperança, você é rico de boas notícias, você é um poço de bênção, e o poder de Deus vai fluir, e vai te dar toda a habilidade necessária para mudar qualquer realidade. Por isso que Paulo diz: segui a fé, a esperança e o amor. Você precisa crer em Deus. Você precisa ter boas expectativas. Você precisa crer que há uma realidade, a boa expectativa. E você precisa amar. Porque se você não tiver essas coisas, você jamais terá sucesso naquilo que você empreender. Vejamos os exemplos de heróis da fé que receberam força e habilidades para mudar histórias. Abraão, Faraó deu dinheiro, ovelhas, bois, pratas, bens a Abraão. Por causa de Sara, Deus usou essa forma para abençoar Abraão. Gênesis 13, Abraão voltou para Canaã, um homem rico. O cara que ia perder a mulher se tornou rico. Deus tirou da mão de Faraó, porque ele teve essa fé, essa esperança e teve habilidade para mudar a sua história. Você vê que não é contra Abraão, é Deus. Só precisamos crer e operar nisso. Mas aí nós estamos adorando quem? O Deus da esperança ou a deusa Elfis? Das expectativas horríveis. Lembre-se qual é a diferença da coragem e da força. Coragem e força é aqueles que põem a fé na palavra de Deus, e medo é a fé que nós colocamos no diabo, naquilo que ele pode fazer contra nós. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio da esperança com o sucesso e esperança para o fracasso, da frustração. Tudo depende se você acredita ou não naquilo que Deus disse. Você vê que é tão fácil mover no sobrenatural, só precisa crer. Se creres, o que precisa para ver a glória de Deus? O que precisa? O que Deus tem de maior é a sua glória, é a expectativa, é o louvor. O que nos dará habilidade para ver a glória de Deus? O quê? Crer. Não precisa outra coisa a não ser crer. Isaac recebeu a riqueza de Abimeleque. Deus deu a Isaac a riqueza do rei. E quando a fome veio sobre a terra, Isaac plantou a semente na terra e prosperou durante a fome.
Se Deus pode abençoar Isaac quando havia fome, Ele fará o mesmo por você. Isaac não ficou contratando engenheiro, agrimensor, esses caras que cuidam de agricultura, profissionais, agrônomo, aliás. Ele foi lá e plantou. Sabe o que a Bíblia diz? Multiplicou 100 vezes mais cada uma das coisas que ele plantou. Porque ele se moveu pela fé. Isaac era um cara que sempre ofertava a Deus. Jacó, o que Deus fez? Deus deu a riqueza de Labão para quem? Ele entrou com uma mão na frente e outra atrás. Deus visitou ele, ele derramou diante do Senhor uma botija de azeite que ele tinha. Era a única coisa que tinha, você entende? Era o dinheiro que Jacó podia fazer. Ele foi, está aqui Deus, minha esperança está em ti. Se o Senhor me prosperar no meu caminho e eu voltar para a casa do meu pai, te darei o dízimo de tudo. Mas está aqui, ó, nem botija eu quero na minha mão. Está aqui, derramou, ofertou ao Senhor, porque a minha expectativa está toda em ti. E aí o que fez? Deus deu estratégia para Jacó sobre as ovelhas. Labão quis enganar 10 vezes Jacó, e 10 vezes Deus deu a solução para Jacó prosperar. Porque Jacó colocou a expectativa no sogro enganador dele, Labão. O que ele fez? Colocou em Deus. Sempre os homens de Deus, eles colocam tudo aquilo que ele tem na mão dele, na mão de Deus, para que a expectativa somente esteja em Deus. José estava na prisão como escravo, e um dia promovido por Deus diante do trono de Faraó, quando este reconheceu o Espírito de Deus em José. Você lembra o que nós lemos aqui? Vamos voltar? Para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando você tem o Deus da esperança, das boas notícias, vive em você, a tua fé te preenche de prazer e te faz completo com tudo o que você precisa. Deus os fará rico de coisas. Esperança aqui significa de ótimas notícias, expectativas. E será pelo seu poder? Será pelo meu poder? Será pelo poder de quem? Pelo poder de quem, igreja? Não é contra nós, é contra Ele, pelo poder do Espírito Santo. Era mais do que um sonho. Interpretar um sonho não qualifica ninguém para estar no trono após Faraó, mas o Espírito de Deus sim. Não é o dinheiro que você tem, não é a tua formação, não é o quanto você é bom naquilo que você faz, mas é quanto poder que o Espírito Santo nos dá, força e habilidade para mudar histórias, mudar realidade. O povo de Israel, 400 anos depois, Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão e libertou Israel do Egito, dando favor aos filhos de Israel que saíram com as riquezas da terra. Imagine 3 milhões de escravos saindo do Egito como milionários. Milionários, escravos. O que eles fizeram antes de sair? Ofereceram um sacrifício, uma oferta. Deus não apenas o poupou os seus primogênitos, mas como tirou toda a riqueza do mundo.
e colocou na mão deles. Sabe por quê? Porque a esperança deles estava no Senhor. E quando nossa esperança está no Senhor, nós damos a Ele o que Ele pede a nós. Eu e você, nós podemos fluir nessa força e habilidades do Espírito Santo. Quando semeamos, ofertamos, sacrificamos, entregamos a Deus aquilo que o mundo chama como esperança. Chamamos a atenção de Deus para nós, pois Ele olha o nosso coração. E quando Deus coloca o favor sobre a nossa vida, tudo que foi tirado de nós volta. E quando Deus restitui você, restitui com dobro. E viveremos em Shalom e muito mais em nome de Jesus. Lembre-se, você não é o pobre tentando ser rico, mas o rico que está descobrindo e vivendo de sua riqueza em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Hoje temos a oportunidade da parte de Deus de colocarmos toda e qualquer expectativa nele, pois Ele é o Deus da esperança. Ofertaremos, pois amamos a Ele, aquilo que o mundo coloca expectativa, entregamos a Ele, pois Ele é a nossa porção e é a nossa herança. Sabe o que significa isso? E é bom que isso está sendo gravado. A história dessa igreja, o Espírito Santo tem falado comigo. Nós já estamos superando a fase de sabermos quem nós somos. A nossa identidade foi revelada. O que Deus espera agora é que nós operemos nessa nova realidade. E é algo bem divisor isso. Porque a partir de hoje pode ser estabelecida uma nova história, ou podemos voltar para a história onde Deus queria nos tirar. Só existe ou vai ou volta. A partir de agora não tem lugar para ficar parado. O justo por sua fé viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Tudo que foi nos revelado, não existe volta. Ou caminhamos pela fé, ou ficamos no deserto. E a partir de agora, nós, como igreja, nós estamos debaixo da operação do Espírito Santo. Estávamos, e antes, pastor? O Espírito Santo, nós tivemos o processo de ensino.